Fala galera, vamos começar mais um episódio do Saúde e Esporte Sem Noia hoje e vamos para a tradicional rodada de temas. Eu vou trazer já um tema para começar polêmico. Polêmico. Manda. Kinesio Tape. Sim. Não, Isso. Show. Só explica rapidão aí, Vitão, que parada é O essa? que é o kinesiotape, né? O que é isso aí? Kinesiotape, o pessoal deve lembrar isso, não da última Olimpíada, mas da anterior. Foi A faixinha que põe no braço, mano. todo atleta usava isso aí. É um Então, micropore no braço. teoricamente são faixas especiais que são colocadas ali no território dos músculos. Uhum. Foi criado por um japonês em 73. Em 73? Tudo isso? E ele criou, na ideia, né, dele, é melhorar as linhas de força do músculo, melhorar o sistema linfático, o sistema vascular, né, vascularização local, e com isso melhorar desempenho e evitar lesões. Então isso aí virou moda, né? Todos os atletas usavam e tem muita gente que usa no tratamento. A gente saber se funciona ou não. Boa pergunta. Funciona, mas assim, você tá falando de tendinite, de lesão muscular, do quê? De tudo, da para de tudo. Primeiro, né? Se funciona para Alguma coisa que funciona pra alguma coisa. para se funciona para desempenho. Libera intestino, sei lá. Cara, assim, ó, eu usei essa parada aí, viu? Te falar que eu... Foi bom. Foi bom pra você? Foi ótimo. Usei, cara. Foi bom pra Usei esse você? bagulho aí que não é. Tem a tendinite, não tem não calcâneo aqui, usei. Não. Ficou bonito na foto, né? É. Era azul, estiloso, né? Continuou doendo, continuei correndo mal. Nossa, que bosta! Sim, mas, milagre, né? não, mas a propaganda. Não é transplante. Mas e a esperança? Tá. E a esperança? Cara, eu não sei se funciona. Ou se funciona só por um curtíssimo período de tempo ali, sei lá, porque Perde o negócio atenção. perde atenção, né? Enfim, sei lá, não acredito nessa parada, não. Mas fica estiloso. Acho que não. E vou falar assim, pra mim é balela. Pô, é uma fitinha, mano, em cima do músculo. O que te ajuda? Então cola Linha de força, cola um porra. durex, mano. Cola um durex. É que dá trabalho pra fazer com o Durex, né? Silver tape, que é Não, muito mas- mais forte. Fita de aviação. Tem um monte Só de que aí o ideal é ser a hora que tirar, deixar a pele, né, velho? Ah, não, aí ele extrapolou. Aí é uma consequência, tem que estar disposto. Cara, eu acho que só tem uma boa indicação. A marra do atleta lá que, mano, tá valendo. Se o cara quiser usar aí, é marrento, é bom. Primeiro, pra você ser marrento, você tem que ser bom, que senão você vira o Você vira chacota. Fala, não me diga! Então assim, se é bom e quer ser marrento, mete a kinésio, eu apoio. Se não for assim, quero melhorar. Azedou. É bom treinar, né, mano? Que eu me lembre, eu já tinha visto, porque eu já usei na época que nadava na faculdade, só que eu era ruim. Uma bosta! Aí. Aí eu ficava bonito. Era. Parei de nadar. Tá bom, tá bom. Não dá mais pra esse Melhorei. Resolvi. Problema menos da vida. É isso. Aí eu lembro que eu fui ver depois, quando na ortopedia, e cara, é um trabalho que tem um trabalho que diz que funciona, melhora pra lesão, Como evita qualquer mais coisa, rápido. né? O trabalho feito pelo cara. Agora eu entendi! Pelo japonês. Pelo japonês que Legal. criou o negócio. E aí depois vários outros trabalhos não conseguiram reproduzir isso. E aí é a mesma coisa. Pra mim se o cara acha que vai ficar bonito, usa uma cor de kinésio que combina com a roupa ou com o tênis, vai ficar da hora na foto. Beleza. Liberado, não tem problema. Boa. É mesmo, é? Vamos lá, aqui temos de evidência, né? Evidência. É mais ou menos a linha que vocês já disseram. A gente tem duas linhas de trabalho. Então é bom por um silver tape? Porque foi isso que eu falei. Mais ou menos. Trabalho que compara silver tape e kinesio tape. Então, a gente tem, depois dessa parte da segunda Olimpíada, teve mais trabalho. Então tem umas revisões sistemáticas mais recentes. E aí você tem, principal, dois tipos de conclusão. Primeira conclusão, que não muda, não é possível Nada. dizer nada, não muda nada, não chegou à conclusão de nada. Segundo tipo de trabalho, estatisticamente não tem diferença, porém parece ter um efeito de melhora, que ele supõe ser proprioceptivo. Como assim? Não entendi. Você tem ali uma coisa apertando a tua articulação e aí você tem um controle motor melhor daquela articulação. Então parece proteger de lesão, melhorar desempenho, mas se for seguir a risca, metodologia científica, não tem diferença. Não vai mudar nada.
Se você quer alguma coisa apertando a articulação, silver tape. Aí tem que entender uma coisa que pra atleta funciona muito. A ação psicológica Cabeça. do negócio. Cabeça. Então, assim, obviamente, se acredita nisso, por mais que a gente explique que não funciona, tudo bem. Aquela coisa, mal não vai... Mal não vai fazer, é isso. Mal não vai fazer. E vai sair bonito da foto. Vai Sim, sair. mas, e também tem um negócio, mas foto você, fica mais mas sei legal. lá, que nem mais na hora de vocês, meu, o cara luxou o ombro lá, né, meu? Porra, o cara tem uma insegurança ali, né, meu? Aí tem uma parada ali, Vai ficar... dando uma apertada ali, deve dar um efeito placebo ali no cara. Bem louco. Então não vai achar que vai te resolver. E Não, é do desempenho. ensina a nadar? Não vai te Não. Vai achar que não correu bem. Eu achando que, porra, Melhora a corrida? Não. não. Também. É que era uma kinésio Também. não movida a gasolina. Cara. mas... Não vem com uma Mano, moto aqui, mano. Mas as fotos saíram da hora, cara. Certamente que sim. Na bike, lá com aquele bagulho. Que tinha um, velho, que parecia uma aranha, assim, ó. Você punha no joelho. É isso. Porra, mas vinha na coxa, daí fazia contorno aqui na patela. Cara, o Animal. bagulho era da hora, Da hora. velho. Era irado. isso aí. Só que aquela Sai coisa- bonito na foto. Mano, é o que o seu filho pede pra você comprar, tipo, a fantasia. É isso. Pô, pai, compra aquela fantasia do Homem-Aranha. Tudo errado essas perguntas. Mas eu falo pra ela, mano. sinto eu bem falo, com ela. Mas é isso, cara. O cara não é bom, né? Você tá bonito na foto. Pelo menos alguma coisa, porra. bonito na foto também Porque não na exagera. foto coisa horrorosa! Você vai ver o desempenho. A foto tá da hora. Justamente. Você vai falar, e qual foi seu tempo? Esse Só você não cara explica, você corre, não hein? responde. Porra, meu, eu tô Esse falando. cara corre. O cara olha e fala, mano, esse cara é bom. velho. Esse cara é bom. Ó, a kinésio dele. Esse cara é bom. Ó, a kinésio dele. Boa. Vamos falar Próximo. sobre outro tema aqui. Dor no joelho em criança. E aí? Dor do crescimento. Frescura. Não, é brincadeira. Galera, é brincadeira. Não levem a sério. Não levem a sério. É, pois é. Dor no joelho em criança. E aí? O que a gente tem que fazer, cara? Preocupa, não preocupa? Quais são os sinais de alarme? O que não tem? O que a gente tem que fazer? O que não tem que fazer? Manda aí, galera. Sinal de alarme, a gente sempre tem que pensar em alguma coisa que pode ser mais grave, né? Não me diga. E aí a gente tem história de trauma, por pensar em algum tipo de fratura, história de estar praticando alguma atividade física quando começou a dor, se aquela dor foi súbita, se não foi, porque pode ter as fises, né, a placa de crescimento, tem algumas delas que ali que podem ter uma avulsão por causa de algum tendão, algum movimento, então são as primeiras coisas que a gente tem que pensar. E infecção. Porque a criança, ela tem um risco maior de infecção na articulação por causa pelo sangue, né, de disseminação hematogênica, então mesmo que não tem muita coisa, tá com uma gripe, alguma coisa, tem esses riscos. Então, pra mim são os principais sinais de alarme, vermelhidão, bloqueio do joelho, isso daí já puxa um pouco pra infecção. É verdade. Aquela coisa do pronto-socorro, né? A gente tem que avaliar ali na hora, né? A queixa do paciente e tentar identificar todas as coisas que são mais perigosas ali, né? Os principais riscos, né? Daquela possível sintoma e a doença que pode estar ali presente. Então, velho, história, avaliar, como o Bruno falou, questão de trauma, maus tratos, enfim. Pode ser uma queixa, às vezes, pode ser uma preocupação da mãe, e você vai ver no exame físico, né? Se realmente tem alguma alteração na criança. Sim. Pode ser alguma coisa também diferente. Você tem que avaliar sempre não só a dor do joelho, né? Mas ver se ele não tem algumas outras alterações, alteração de marcha, né? Uma outra queixa associada. Então, a gente tem que abrir, né? Pra depois conseguir fechar no diagnóstico. É isso aí, hein, Laurão? Além de tudo isso que vocês falaram, também lembrar que dor no joelho na criança, a gente tem que se preocupar com o escorregamento da fise do quadril, né? Então dá uma dor irradiada pro joelho. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Se você tá com o seu... Se você é ortopedista e tá no pronto-socorro, você tem que saber isso. Mas se você tá com o seu filho no pronto-socorro com uma dor no joelho meio estranha, espere que o ortopedista peça uma radiografia da bacia, do quadril, daquele lado pelo menos, mas sempre uma radiografia da bacia. E se ele não pediu, por favor, peça encarecidamente pra esse colega pedir. Justamente, isso aí que o Laurão tava falando, né? Além desses sinais de alarme, que são os principais, né? Que é calor, vermelhidão, aumento de volume, bloqueio articular, que leva algumas emergências, algumas urgências, né? Que a gente precisa resolver na hora. E o principal risco ali da gente é a infecção realmente, né? Que a gente tem que tomar cuidado e não pode passar desapercebido. É isso mesmo. Outra coisa que pode passar desapercebida é isso daí, dor no joelho. 20% de escorregamento na cabeça do fêmur, o cara só tem dor no joelho. O que é isso aí que o Laurão falou? A criança, ela tem, né, a plaquinha de crescimento ali no fêmur, tem a epífise, né, que fica pra cima da placa e o restante do osso ali. A cabeça, ela
ela fica num lugar e o fêmur acende. E isso daí pode acontecer dando só dor no joelho. Outra coisa que é importante, né, pra quem faz ortopedia ali, acho que já tá claro, né? Tem que fazer o Lauster, né? Que é aquela famosa rana. Porque 10% também tá normal no AP, mas tem alteração no Lauster. E aí? Opera sempre, não opera? Sonic, me diga. Tem indicação para tratamento conservador na epifisiólise? Não tem? E aí? Olha, a epifisiólise é um deslizamento da fise, né? Então é uma instabilidade. Então ela tem uma tendência a aumentar. Parada chata. Se você e é uma zona de carga. Então a criança vai pisar, vai desviar, pode desviar mais. Então a gente tende a operar praticamente todos os casos. E além de operar, tem que cuidar do contralateral, né? Então eu acho que além disso, quando diagnostica de um lado, existem alguns casos, né, com fator de risco que a gente acaba indicando uma fixação antes de acontecer do outro lado, que é o profilático. Então, além de operar o lado que escorregou, que teve o escorregamento da fise, a gente fixa profilático o outro lado, dependendo de fatores de risco da criança. Agora eu saquei! É, isso daí, né? O que a gente tem que ficar esperto é isso, né? Geralmente a gente fixa, né, o lado que tá com o problema ali, e dependendo ali de alguns fatores de risco, social, se do entendimento mesmo, se assim, pô, o pai é orientado, tá tudo tranquilo ali, a criança tá sendo bem cuidada, e ele vai ver se tem algum sintoma parecido com o do outro lado, beleza, a gente segura. Agora, se não, né, cara? Não tem nenhuma indicação absoluta de a gente falar, não, tem indicação absoluta de fixar outro lado. Não tem. Não. Mas a gente vê, né, cara, que, pô, não tem uma família muito bem orientada. A criança tem vários fatores de risco, né? A gente acaba indicando, né, que é passar um parafusinho ali, né? Deixa a criança sem carga ali por 4 semanas, mais ou menos. Depois vai retomando. Vida normal. Não precisa retirar o parafuso depois. E se tudo ficar bem, vida que segue. Que delícia, Cleide! O resto da vida. O resto da vida tá resolvido. Resolvido. Tratado. Só não pode esquecer de fazer o raio-x, né? Abra o olho, porra! Tem esse pequeno detalhe. É. Tipo, da Exato. avaliação Veja. inicial é... Por isso que é importante saber onde você vai, né? Cara, e pior que passa desapercebido, né? Boa. O moleque chega lá só com dor no joelho, né? 10% dor só no joelho. Aí é aquilo que a gente brincou. Passa batido. É, se você acha dor do crescimento. Isso aí é Tá bom. Segue o jogo. E tá. Então, E examina o joelho do cara, o cara não tem nada, nada. né, meu? tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, passou. Passou. Azedou. É, dá ruim. Caralho, cuzão! Dá ruim. Bom, vamos pro próximo aí. Agora um tema saindo um pouquinho de doença, mas é o seguinte. Teve uma modinha aí de fazer exercício em jejum e falando que fazer exercício em jejum você emagrece mais. Verdade ou mito? Não tô lembrado, não. Exercício em jejum é um pouquinho diferente da dieta cetogênica. Aí virou essa salvação do planeta. Pois é. Não, exercício em jejum. Emagrece mais, mito ou verdade? Eu acho que é mito. É um mito! É um mito! A minha grande opinião. Muito relevante para o mundo. Muito relevante. Mas eu acho que é mito. Minha prática. Não tá Você tá funcionando vendo muito. Faça o que eu falo, não Acha Tem o cara que que é a opinião do especialista. É a opinião do especialista. Isso. E a evidência é que altíssima. aplica. Isso. Se funciona, funciona pros outros. Cara, eu sou um merda, meu irmão! Eu treino todo dia. Indo em não só do rolê. tô faltando essa parte do treino um pouco, às vezes. Eu só fico em jejum. Mas Estou em jejum. Aí, jejum talvez funcione. não, mas é que eu saiba, tem uma aplicabilidade, tem um benefício, mas ele tem a maneira certa de ser realizada, o tempo correto de jejum pra ser feito. Também com a mesmo embasamento científico do Bruno, do Vitão, mas... Cara, eu acho que essa porra funciona. Não sei porquê, não estudei, temos um especialista aqui. Cara, mas eu acho que treinar em jejum deve dar perdida maior ali. Ou será que não? Até agora eu não sei se por conta do treino ou se porque o cara tá em jejum ele já continua restringindo mais alimentação e perde mais peso. Mas eu acho que perde peso. Treinar em jejum. Manda aí, Laurão. É verdade. Então, seguinte. Seguinte. O que acontece? É assim. Então, fazer atividade física em jejum aumenta a queima de gordura. Tô sabendo, vai. Porque seu corpo precisa de energia, não tem aquela energia fácil do carboidrato e tal, e aí ele consegue tirar a energia do tecido gorduroso, do tecido adiposo, tá? Então é uma coisa de oferta de glicogênio ou não. Agora, então, treinar em jejum aumenta o gasto de gordura. Agora, treinar em jejum emagrece mais? Nem sempre. Sabia não? Por quê? Porque depende muito da pessoa.
de se adaptar a esse treino em jejum. Por quê? Porque treinar em jejum dá mais fome. Também tô cagado de fome. Então, também é comprovado cientificamente que quem treina em jejum tem uma tendência muito maior a ter fome depois do treino. E aí o cara vai lá e compensa comendo mais, ou em maior quantidade, ou mais calorias e etc. Para pra comer nessa porra! No fim das contas, é assim, fazer o treino em jejum, mas um jejum bem específico. Aparentemente, o melhor horário seria de manhã em jejum. Então, antes do café da manhã. Isso tem até um pouco de diferença do jejum, tipo, eu almocei, fiquei 6, 7, 8 horas em jejum e treinei à noite. É diferente do cara que ficou em jejum da manhã antes do café. Mas tem uma tendência a maior gasto de gordura. O problema é que pra emagrecer não é só gastar gordura. Emagrecer é balanço calórico. É verdade. Então é consumir menos do que você gasta. E aí entra exercício em jejum ou depois de se alimentar, mas com a alimentação equilibrada. E pra fechar a discussão, um estudo legal que os caras fizeram foi o seguinte: separaram em grupos do jejum e grupos dos alimentados e falaram, beleza, o esporte vai ser o mesmo, né? O treino vai ser o mesmo, a alimentação regrada pra todo mundo, a única diferença é essa, um grupo vai fazer em jejum e o outro não. No fim das contas, sem diferença de alguém perdeu mais, um grupo perdeu mais, emagreceu mais que o outro. Não teve diferença. Uma perda de tempo. Então, no fim das contas, é assim, é você saber o que pra você é melhor. Então, se eu treino em jejum, eu me sinto bem e eu consigo depois controlar a fome que vem e tal, não sei o que, beleza, então pode ser uma arma a mais pra queimar a gordura. Tá bom, né? Agora, se eu treino em jejum e depois eu me mato de comer, porque eu não viro um animal, aí não rola. Só pra fechar, tem uma queda de desempenho. Então, treinar em jejum diminui o desempenho. Tô cansado, velho. Isso deve rolar mesmo, cara. Porque o cara pô, não tem porque carboidrato. não além, tem né? a energia É muito mais fácil ter energia do carboidrato do que da gordura. É mais Então, rápida a diminui quebra. desempenho. Assim, é o que eu faço, na verdade. Eu não consigo comer, cara. Mas você treinar. toma o suplemento. Eu tomo carboidrato. Beleza, Eu tomo isso aí. carboidrato pra manter. Mas assim, comer, puta, eu me incomoda ali, bagulho pesando pra correr, enfim. Então, eu não curto. Pro cara que tá buscando desempenho, cara, esquece esse negócio de treinar em jejum. Não é sua praia. Esquece essa merda aí, porra. Sua praia é nutricionista. Eu faço um jejum igual do Cletus, né? Eu não como coxinha, carboidrato. coxinha. É, um jejum diferenciado. Jejum sem Isso. jejum, vírgula. Jejum aí. Aspas. Aí, assim, chegou a ver alguma coisa de perda de massa magra ou não? Cara, não tem influência a princípio na perda de massa magra. Não, nada a ver, irmão. Porque é um bagulho meio louco, assim, porque o cara vai queimar gordura, depois continua fazendo exercício, sim. vai queimar uma proteína, né? Vai chegar na proteína, não teve diferença. Não tinha tempo de treino, um treino de endurance, treino de força. Não, isso aí não influenciava. Não fui nesse ponto. O negócio era assim, ver se emagrece ou não emagrece. Não, emagrece. Agora, talvez essa seja uma outra pergunta. Influencia no ganho de massa? Eu acho que sim, né? Não sei. Influenciar, né? Eu? Não sabia. Quem sabe num próximo episódio a gente responde. Mas assim... O que eu sinto mesmo depois que comecei a treinar em jejum, porque eu comecei a treinar em jejum porque eu treino 5h45, 6 horas da manhã. Eu tenho uma baita dificuldade pra acordar. Então, acordar pra comer... Sono do job. Jura? Não sabia. Porra, Sabia. Acontece, Sério? Um pouquinho, às vezes dá não entendi. E aí, todo mundo surpreso aqui. E aí eu comecei a comer principalmente por causa desse tempinho a mais aí que eu perdia, ia atrasar, não dava tempo. Mais tarde, eu comi na hora. Carne é bom, ó, a linguinha. As primeiras vezes é que você falou, tem que ter uma adaptação, é muito difícil. As primeiras vezes é muito Deve dar um difícil. bode, né, cara? Passa mal, parece que você tá sentindo hipoglicemia, você fica com tontura. Eu fico zoado, cara. Tive que tomar carboidrato, gelzinho de urgência ali, que tinha lá no box, aí, putz, tomei, beleza. Mas o corpo ele vai acostumando mesmo. E a fome também depois. Então realmente é isso, a fome vai dando uma melhorada. O seu corpo se adapta e entende da onde ele vai ter que buscar a fonte de energia a partir daquele momento e como você vai responder naquilo ali. Então, mas não é fácil no começo. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Mas tem que ter uma adaptação. Tem que segurar a onda. Pra mim é difícil. Pra mim também não, mano. Não dá. Não dá. Tela preta na hora. Começo fácil. Fico mal. Manda aí. Quero saber de vocês. São várias. Tem alguma idade que não pode, a pessoa nunca fez exercício. Mas ele tem 103 anos. 90 anos. Ele pode começar ali ou não? Não pode. Aí já não fez, melhor não começar.
Não sei. Pode sempre. Pode ser. Eu acho que pode. Deve sempre. Deve. Eu acho que o grande lance não é a idade, né? exatamente. A gente vai entrar na idade fisiológica, na idade de... Cronológico. Obrigado. Porra. Você tem que pensar também na fisiológica do cara. Pô, tem um tiozinho de 80 anos no shape, né? Sim. Quando você tiver um peitoral desse, aí a gente conversa, tá? Seu frango. E tem tiozinho de 50 anos que Tá mal, não dá, né? Baleado. ruim, Mas baleado. acho que todo mundo pode e deve se exercitar. Desde que tenha a condição clínica pra isso. É isso que eu ia falar. Ah, sim. E adequando a atividade pra ele. Pera. Adequando a atividade. Não tem idade limite pra você iniciar a atividade. Mesmo que a pessoa passou 80 anos sedentária. Você entendeu, velho? Os estudos já mostram que ela vai ter benefício em iniciar a atividade. A questão é, a atividade física no idoso, para iniciar, ela tem que ser individualizada. Então, você vai ter que avaliar problemas de saúde, problemas na articulação, osteoporose, osteopenia, artrose. Então, o exercício vai ter que ser individualizado. E sim, existem algumas condições, como doenças cardíacas, outros problemas do organismo, diabetes, que dependendo do grau que estiver, arritmias, a atividade ela não vai estar tão bem indicada. Mas isso aí é o médico que vai definir e falar, ó, você não pode fazer atividades com certo esforço, e aí várias delas na vida por causa de doenças. Mas não tem idade para se iniciar, tá? Então, beleza. E agora vamos lá. Mas hidroginástica sempre vai bem. Sempre vai bem. Hidroginástica. Então é exatamente isso. Qual tipo de exercício? A gente tem vários tipos de exercício, né? Exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento, exercícios de equilíbrio, como Tai Chi Chuan. Então, Legal. todos eles vão ter o mesmo benefício ou cada um vai ter um benefício diferente? Qual é? Não sei. Eu imagino que cada um vai ter uma vantagem. Acho que todos têm benefício, porém, cada um vai essa focar em resposta mais é uma ideal. coisa específica, né? Perfeito. É isso, se eu fosse... Pô, fazer o exercício sempre vai trazer um benefício. E aí, dependendo do exercício, traz um benefício em algum ponto. Tipo, exercício resistido com carga, fortalecimento muscular, melhora a articulação. Mas não é todo mundo que pode nessas condições. Aí, exercício de equilíbrio, melhora risco de queda, diminui risco de fratura. Então, mental, pulmonar, né? Capacidade Exato. cardiovascular. Agora, estou internado na UTI, posso me exercitar? Não! Vamos Tá falando agora quem tá treinando. Eu acho que assim, né? Obviamente, qualquer exercício que a gente já discutiu aqui tem o seu benefício. Alguns uma coisa, outros para outra. Acho que cabe a gente identificar qual exercício que é mais indicado para resolver cada problema daquele paciente, né? Agora, não sei se tem um exercício melhor para assim, benefícios. vamos escolher um exercício assim. Sei lá, se eu for chutar hidroginástica. Pilates, né? Acho que hidroginástica, né? Porque, pô, é isso, né? Sem impacto, pá, né? O que a gente tem é assim, todos os exercícios vão ter benefícios, obviamente, alguns vão ter mais em alguma coisa do que outros. Então a gente começa com exercícios aeróbicos, né? Caminhadas, corridas leves, uma natação, eles vão ter muito benefício na saúde cardiovascular, esse é o principal. Além de que a gente já discutiu em outros episódios também, fortalecimento, você começa a trabalhar melhor a musculatura, você vai diminuir dor na articulação, então eles vão melhorar. Os exercícios de fortalecimento, academia, o idoso fazer 2 a 3 vezes na semana. Tá bom. Que aí ele vai ter uma melhora da massa muscular. Com melhora da massa muscular, você tem uma prevenção de doença neurológica, você tem uma neuroplasticidade melhor, então diminui o risco de demência, você melhora a musculatura, principalmente de membro inferior. E aí já está associada que essa melhora da musculatura diminui até 40% o risco de queda. E a gente sabe que no idoso, a partir dos 60, 65, uma queda pode ser fatal para ele. Foda, velho. Então se melhora o risco de queda. E Tai Chi Chuan, Pilates, que trabalham mais uma questão de equilíbrio, eles vão também diminuir muito o risco de queda e trabalhar uma questão da linha média. Então eu acho que é interessante disso que eu vi dos estudos, o mais interessante é, não tem idade pra gente começar atividade física no idoso, não tem, você pode começar, por mais que ele tenha passado 70 anos sedentário, você pode iniciar atividade, qualquer tipo de exercício com o qual a pessoa se adapte melhor, vai trazer benefícios pra ela em todas as áreas. Então, tentar fazer alguma atividade física, ela tem que ser feita no idoso. Certamente que sim. É legal lembrar porque a gente tem já um monte de trabalho mostrando, né, que a preservação da massa muscular está associado com a longevidade. Exato. Com mais tempo de vida, menos doença. Então, pô, tem que fazer alguma coisa. Então, para o senhorzinho que tá assistindo aí, sentado no sofá, mexe o esqueleto. Mexe o esqueleto. O esqueleto.
Acho que é isso então, né, pessoal? Vamos encerrar o episódio. Você que tá aí assistindo, além de mexer o esqueleto, segue a gente, tanto no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, curte, compartilha, toca o sininho, aperta tudo que você puder pra ajudar a gente aí. Mande também suas dúvidas que a gente vai atrás, discute aqui na mesa e até a próxima. Tamo junto. Alô. Valeu, galera.